Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Jorge Deluomo, Portugal Connections. Nós estamos aqui dentro do Estúdio Connection. E hoje a gente tem um grande cara aqui para vocês e no final desse pod vou deixar aqui um recado muito bacana que eu acho que todo mundo vai aproveitar. Mas isso por enquanto fica escondido, a gente solta no final. Pô, aqui está com a gente Miguel Fernandes, ok? Miguel Fernandes é um palestrante de grandes empresas, é o Chief Artificial Intelligence Officer da Exame no Brasil, não é? Exatamente. Exame no Brasil. Fundador de uma empresa chamada Witseed, que tem um caminho grande aí para falar com vocês também. E eu ia pedir para o Miguel primeiro se apresentar aqui para a gente. Fala lá, Miguel. Tudo bem? Obrigado aqui pelo convite. Uma honra estar aqui conversando grande prazer. Com vocês, com você, sobre esse tema da inteligência artificial, principalmente, mas também sobre a minha trajetória, sobre empreendedorismo, sobre startups, sobre tecnologia de uma forma mais ampla. Eu geralmente começo as minhas palestras dessa forma que eu vou começar agora, justamente até para começar a introduzir o assunto da inteligência artificial. Para quem não me conhece, eu me chamo Miguel, e para quem me conhece, também. Essa piada é bem ruim, obrigado aí pela risada. Tem, e tal. Né? Você riu aí também, obrigado aí pela... E é a melhor piada que a inteligência artificial conseguiu fazer para mim. A inteligência artificial ela é muito ruim em algumas coisas, entre elas é o humor, é fazer piada. Sim. E um dos motivos, isso é comprovado cientificamente, tem pesquisas que mostram isso, quando você cria uma inteligência artificial de linguagem, que produz texto, ela é treinada para não falar coisas que possam ser agressivas, nocivas. Ela é politicamente correta. Ela é treinada... Existe vários seres humanos, que é a OpenAI, a Anthropic... Tem um protocolo contratam. Como é que funciona o desenvolvimento dessas plataformas? Eles pegaram todos os textos que a humanidade já publicou na história. Okay. Imagina que eles fizeram isso. Inclusive o comentário que você fez falando mal do Lula ou do Bolsonaro na rede social, inclusive o comentário do seu tio, da sua tia na rede social. Isso foi verdade, viu, gente? Tudo que está escrito na internet, eles pegaram. Só que a maior parte do conteúdo escrito na internet não é um conteúdo, digamos assim... eticamente aceitável. Tem muito conteúdo que é racista, homofóbico, misógino, etc, etc, etc. Ilícito, né? Então, quando essas empresas começaram a desenvolver esses modelos, uma das etapas de produção desse tipo de tecnologia envolve você ter seres humanos que ficam lendo tudo que está sendo inserido no modelo e classificando como é legítimo ou não é legítimo. É uma frase legal ou é uma frase feia? É uma frase bonita ou uma frase feia? Sim. E essas pessoas classificam muitas das frases que geralmente estão no humor como frases feias, como frases que são perigosas. Então, a inteligência artificial, como ela tem essa limitação, por definição dela, ela acaba não conseguindo produzir um bom humor, porque o humor ele trabalha no limite ali do que é... O emocional, o sentimento, o emocional, né? do sentimento. Essa é uma limitação que o humor exemplifica isso, mas se você for olhar as limitações da inteligência artificial, tudo que tem a ver com sentimento, ela é limitada, inclusive o humor. Então, além de me chamar Miguel, eu trabalho com inteligência artificial há mais de 20 anos. Eu comecei a minha carreira como desenvolvedor de software no mercado financeiro, no Rio de Janeiro, onde eu nasci. Eu nasci no Vidigal, no Rio de Janeiro. Mas quando? Eu comecei minha carreira em 2003, 2004. Tá. Eu comecei minha carreira montando computadores. Tá? Eu não tinha PC, né? Quando eu comecei a trabalhar, não existia o personal computer, que é esse computador que todo mundo tem em casa. Nós estamos falando com o Miguel Gates, viu? Vamos lá. Não existia personal computer, né? As pessoas não tinham computador em casa. Começaram a ter. Eu lembro que foi o meu avô, foi a primeira pessoa na família que teve um computador. Eu fiquei fascinado com aquilo. Você digitava um negócio no teclado, que, para mim era um brinquedo novo, nunca tinha visto um teclado. E apareceu uma coisa na tela, que era uma coisa assim separada. E dependendo do que eu digitava, ele me colocava num outro lugar. Eu gostava de um jogo chamado Prince of Persia. Sim, eu falo isso nas palestras também. Um momento assim de... foi amor ao primeiro prompt, que eu brinco assim. Quando eu cheguei no MS-DOS, o sistema operacional da Microsoft, que era só de texto, por acaso era prompt. A gente usava prompt naquela época. Só prompt, não tinha mouse, não tinha interface gráfica, como a gente chama.
E tava lá, C, dois pontos, contrabarra, sinal de maior. E começa. E aí eu olhei o teclado, olhei aquilo, o cursor piscando, e eu digitei dir, D-I-R. Pum, apertei Enter. E aí, como num passe de mágica, apareceu naquele tubo, naquela tela de tubo, a lista de pastas que tinha dentro do computador. Sim. E eu olhava aquilo e pensava, caramba, tem pastas dentro do computador. E ele me diz quais são as pastas. Eu Isso ficava é demais. assim, caraca, que coisa inacreditável. E aí, mais do que isso, eu digitava CD de Change Directory, CD, Prince. E ele magicamente me colocava num outro diretório. Então, agora eu entrei numa outra pasta, a pasta do Prince. E quando eu digitava prince.exe, exe de executável, de executar, e apertava Enter, Rolava o jogo. eu virava um príncipe, na verdade um escravo, que foi um príncipe que foi escravizado, e precisava lutar contra sultões e caveiras, e numa aventura, e pular obstáculos, espinhos, etc. Pular espinhos, etc., para salvar uma princesa no final. E eu controlava ele com aquele mesmo teclado, a setinha para frente, para cima, para pular, para dar a espadada. Então eu fiquei muito, muito encantado com aquela máquina. Com aquela... Caramba, o negócio, ele não só tem pastas dentro dele, como ele me leva para outros mundos. Ele permite que eu seja outras pessoas. Legal, E aí... você tinha quantos anos nessa época? Eu devia ter uns 10, 12 anos. Pá, novinho, né, cara? Tava cheirando a leite. E vivendo essa vivendo modificação que modificou o mundo todo, Não né? tinha computador. Tinha videogame. Tinha videogame Master System. Não tinha cara, um computador, acho que é PC 500, era uma coisa assim. Mas era o pré-computador, vamos dizer. Eu lembro que tinha uma coisa chamada Pense Bem. Pense Bem era uma espécie de computador para criança, assim, que você apertava um botão e ele cantava uma música pré-programada. Tinham coisas que eram semi-computadores, não como... Hoje a gente tem um computador na palma, dentro do nosso bolso. Mas começou ali. Então eu me encantei pelo computador, depois eu fui entender o hardware, pasta, mas onde é que como assim essas pastas estão aí dentro? Pô, aí abri isso aí, entendi o que era a placa-mãe, o que era a memória, o que era um HD, o que era uma placa de vídeo, o que era uma placa de som, o que era o processador, o que era a ventoinha do processador, o que era a fonte, o que era o monitor, o teclado, o mouse, enfim, comecei a entender os componentes. Me responde uma coisa, você se considera um cara curioso? Muito curioso. Foi a curiosidade que sempre me movimentou e desde essa época. Isso, e a curiosidade tem muito a ver com o empresário, né, cara? O empreendedor, né? O empreendedor tem que ser curioso. Eu já fui empreendedor desde essa época. Porque o que eu comecei a fazer? Eu pensei, todo mundo vai querer ter um troço desse em casa. Porra, isso aqui é a mágica, né? Vou aprender a montar. Meu avô tinha na casa dele, mas eu não tinha na minha casa. Eu queria o meu. E não tinha o computador. Não era assim, você vai na loja e compra, ou vai na Amazon e compra e chega o computador na tua casa. Na época, você tinha que comprar as peças. Né? Então, fui lá no centro do Rio, no edifício central, fui numa loja, comprei a placa-mãe, né, mais barata, fui na outra loja, comprei a memória, eu comprei cada peça e montei o meu computador. Precisava comprar peça mais barata, cada loja tinha um preço ali e tal. Aí montei o meu, aí não funcionava, porque a pente de memória não era compatível com a placa-mãe. Foi quando eu descobri que eu não gostava de hardware. Essa coisa de compatibilidade é uma chatice, cabo. Aí o cabo tá quebrado, aí tem que voltar para trocar. Eu acho ainda muito mais chato. naquela época, né? Muito chato, hardware muito chato. Mas nessa época eu comecei a montar computador para os outros. O meu primeiro empreendimento era esse, monta o seu computador. Então, geralmente o pai de amiguinhos meus da escola, me pagavam para montar o computador. E aí, depois de montar o computador, eu comecei a dar manutenção. Então, eu instalo o Windows, eu instalo o antivírus. Eu comecei a fazer esse trabalho de... Depois surgiu a época dos DVDs. E eu comecei a transformar fita VHS em DVD. Eu fiz muito isso. Comprei uma placa de vídeo especial que eu conseguia plugar no meu videocassete. É muito doido, né? Tem gente que nem sabe o que é isso, né? Eu plugava no videocassete, aí com o videocassete passava para o computador. Do computador eu comprei um gravador de DVD. DVD era um também, tem gente que não sabe, era um disco, né? Onde você gravava as coisas no disco. Uma coisa que agora me despertou assim, uma curiosidade. Hoje, você quer fazer um negócio desse, você vai lá no YouTube, digita, eu quero aprender isso. Pô, de graça, né, cara? Você vê tudo, aprende tudo, né? Naquela época, cara... Como é que tu começou, teve a sacada e conseguiu fazer essas coisas sem o YouTube? Me explica. Eu tinha o meu pai,
como um cara assim, também muito curioso, que montou comigo os primeiros computadores. O meu avô também, que tinha um computador na casa dele, então eu tinha esse exemplo de pessoas que nem são da área de tecnologia, os dois são psicanalistas, mas que tinham essa curiosidade e me apresentaram esse mundo, sabe? E me ajudaram a me introduzir nesse mundo. Mas tinha revista. Na época tinha revistas. Inclusive tinha uma revista chamada Info, que era até da Exame, que eu adorava revista de informática, as revistas de informática. Eu lia muita revista. Dava muito mais trabalho, né? Dava mais trabalho. Mas, ao mesmo tempo, as coisas não eram tão rápidas, né? Hoje, qualquer um vai no YouTube e vira um especialista em IA em 15 minutos. Na época, não era assim. E tinha... Hoje também é assim, né? Você não vira um especialista em 15 minutos, você precisa errar, não dá certo. Então, também tinha isso continua até hoje. Eu aprendo da mesma forma que eu aprendia antes. Como é que eu aprendo inteligência artificial? Usando. Como é que eu aprendi a montar computador? Montando. Você pega as dicas mais rápido, é mais fácil Pego de as pegar. dicas, aí você pega os macetes, você faz uma vez, erra, na segunda vez. Sofrer ali. Na segunda vez você já vai fazer à luz, né? Já vai fazer inspirado pelos erros que você cometeu na primeira vez. Sim. Essa característica, eu acho, dos profissionais especificamente de tecnologia. A gente tem essa coisa, a gente na programação chama de debugar. Criar software é debugar. Criar software é você fazer um negócio que não funciona, descobrir onde não funciona e corrigir. Certo. Aí não funciona em outro lugar, você corrige. Esse é o processo de criação de software. Esse é o processo de criação de tecnologia. Todas as tecnologias foram criadas a partir de erros e acertos. E se a gente estender isso, a própria ciência. São experimentos que dão certo, não dão certo e vão... Então tem essa Primeiro dinâmica. você faz o experimento, depois vai explicar o que aconteceu. Vai explicar, você tem a hipótese, você valida, não valida. Então eu tive essa relação com a tecnologia já desde cedo e você sabe que tem o vestibular. Em um determinado momento da vida, isso na minha época era assim, continua assim até hoje, você precisa escolher a sua profissão. Você vai ser médico ou você vai ser engenheiro? Ou você vai ser advogado? E eu tinha que escolher a minha profissão. Eu sempre fui o aluno mediano em tudo. Então não era assim, bom pra caramba em matemática ou bom pra caramba em português. E na minha turma, assim, existia muito... Tanto é que há inclusive essa divisão, exatas ou humanas. Eu tinha que escolher... Eu não sabia nem se eu ia para exatas ou para humanas, ainda mais a carreira. Toda a minha família é de psicanalistas, meu pai, meu avô, minha mãe, meu irmão. E eu gostava muito de computador e tal, videogame. Sempre fui uma pessoa que gostava muito de jogar videogame. E aí eu decidi fazer 2 faculdades. Eu fiz economia e eu fiz engenharia eletrônica. Não existia engenharia de computação. Não deu para fazer as duas. Eu fiquei só na engenharia eletrônica. A engenharia eletrônica tinha muito hardware, montar computador. Aí começou a ter internet. Nisso, no meio da faculdade, surgiu a internet. Sim. Eu fiz os primeiros sites do Brasil, não tinha nem... Eu tive que convencer o meu primeiro chefe no estágio a fazer um site para a empresa. Falei, não, temos que fazer um site. Não é que fazer site. Não, isso aqui você não está entendendo. Eu lembro de eu falando para ele, você não está entendendo. Todas as empresas vão ter site. Não. Isso aí é brega. Isso é Flash Gordon, brega, né? Isso é brega. Não vamos ter site. A gente é private, a gente é... Bom, acabamos fazendo o site. E dentro da engenharia eletrônica, tinha também... Aí quando teve a internet, surgiu muito forte a parte de rede também. Então, fazer cabo de rede, configurar switch, roteador, assim, uma série de equipamentos. Eu achava muito chato o hardware. Sempre achei muito chato. Tinha uma matéria chamada Eletrônica 1, onde a gente trabalhava com um negócio chamado protoboard. Muito chato. Um monte de cabinho e não funcionava o cabo. Aí ventava, o negócio já dava um mau contato ali, o osciloscópio, eu não conseguia entender aquele... Não gostava de engenharia eletrônica. Aí criaram a engenharia de computação. Criaram esse curso em 2008, eu não lembro o ano. Você estava Eu estava na engenharia eletrônica e aí criaram um curso. Aí eu mudei. Então, na prática, eu faço parte da primeira turma de engenharia de computação e informação da UFRJ, que foi uma grande confusão, porque tinha matéria que não tinha professor. Eu virei aquele aluno fatorial. Eu estava no 9º, no 8º, na 7ª, no 6º, no 5º ano ao mesmo tempo. Você era o projeto piloto. Um projeto piloto. O coordenador mudava toda hora. Aí comecei a fazer estágio. Eu aprendi muito no estágio. Comecei a fazer estágio no mercado financeiro com o Armínio Fraga, na Gava Investimentos, criando software para automação do trabalho dos analistas financeiros. Eu me lembro, quando eu entrei na empresa, na área de TI, né? Eu sempre tive uma relação muito ruim com as impressoras. A impressora é um hardware
que eu nunca preciso de usar e quando eu preciso ele não funciona, né? Atola, não tem papel, o toner acabou, secou, é sempre assim. E por algum motivo se convencionou que nas empresas quem cuida de impressoras é o pessoal de TI. Não tem matéria de impressoras na faculdade, nada do tipo, mas travava a impressora, vinham falar comigo que eu era o carinha da TI. E aí eu comecei a observar a impressora e malignamente vou tirar esse troço da jogada. Aí eu observava, o analista de operações ele chegava todo dia às 8 da manhã, em ponto. Sim. Aí ele ia pro computador dele e mandava imprimir um monte de coisa. Aí mandava imprimir e depois ia para a impressora. Às vezes atolava, me chamava. Quando, né, CNTP, condições normais de temperatura e pressão, a impressora imprimia tudo que ele queria. Então ele ia lá, imprimia um calhamaço, chegava na mesa dele, aí grampeava. Agrupava as folhas e grampeava. Aí ele olhava a folha, olhava a tela e fazia uma marca na folha. Aí eu olhava a folha, olhava a tela e fazia uma marca na folha. Eu fiquei observando aquilo, 1 dia, 2 dias... Aí a impressora atolava, eu me irritava. Aí um belo dia eu falei, vou conversar com ele, vou descobrir que... Porque eu pensei assim, se tá saindo da impressora, tava no computador. E se ele tá olhando para a tela, também tá no computador. As coisas estão todas lá. Será que eu posso tirar a impressora da jogada? Aí fui perguntar para ele, Guilherme, o nome dele é Guilherme. O que você tá... Por que você imprime? O que você tá fazendo? Que negócio é esse? Uhum. Não, porque a gente tem o extrato dos fundos... que o banco manda para a gente de manhã todo dia e a gente tem um controle aqui na planilha. Então eu preciso ver se o banco está cobrando a mais, está cobrando a menos. Só que não é igual. Né? O texto que vem no extrato não é igual ao texto que ele colocou na planilha. Uhum. Por exemplo, tinha lá... Na planilha tinha assim, taxas de operação de renda variável, X. Só que no extrato vinha compra de Vale, venda de Petrobras, compra de... Né? Ele tinha ali a lista de operações que eu precisava agrupar, né? E foi quando eu tive a insight de criar a minha primeira inteligência artificial. O que ela fazia? Ela recebia todos os extratos e eu disse para ela, quando você vê o lançamento compra de Vale, classifica como despesa de renda variável. Uhum. Quando você vê taxa de operações de futuras, classifica como despesa de futuros. O nome disso é aprendizado de máquina supervisionado. Uhum. Eu estava ensinando a máquina a classificar as despesas do extrato. Uhum. Se viesse algum lançamento que ela não sabia classificar, aparecia lá, não sei classificar. E como eu estava supervisionando aquele aprendizado, eu dizia, não, isso aqui que você não sabe classificar, você classifica dessa forma. Sim. Se ela classificava alguma coisa errada, eu ia lá e eu trocava. É o machine learning. Eu estava ensinando a máquina a aprender a classificar extratos. Ensinando a máquina usando o aprendizado de máquina supervisionada. Isso fez uma revolução na empresa, porque a gente passou a ter 10 vezes mais fundos, 10 vezes mais patrimônio e mantendo a mesma quantidade de pessoas. Não tinha serviço para isso fora? Não tinha serviço. Não tinha. Era o trabalho da gestora. Foi uma visão, uma bolada, e falou assim, cara, vou tirar essa impressora daqui. Começou por essa ideia. Começou por aí. Começou com uma insatisfação, começou até com uma certa... equipamento chato. Com uma certa preguiça, eu até diria assim, eu não aguento mais desatolar a porcaria da impressora. Como é que eu resolvo esse problema? E ao mesmo tempo, o analista de operação, que também era um cara de visão, ele falou assim, eu não aguento mais ficar conferindo, eu quero chegar aqui e pensar nos grandes problemas do fundo, nos grandes problemas operacionais. E não, nos 4 centavos de diferença que deu entre o extrato do banco e a operação de compra de Vale de 3 dias atrás. Entendeu? Então, uniu o útil ao agradável. O CEO, na época, o João Batista da Silveira, o nome dele, ele viu isso acontecendo, estava na área de TI ainda, né? E aí ele pensou, vou pegar esse cara que não quer fazer essas coisas braçais chatas, eu vou colocar ele na área de operações, para ele automatizar tudo. Aí eu migrei de área, eu saí da área de TI e fui para a área de operações, vou trabalhar como analista de operações. Mas ele já com essa visão. Com essa visão. Então, tudo que era manual... E eu fazia manual. Ele mandava assim, não, me manda imprimir na impressora. Eu tive que ir na impressora. Eu mandei imprimir na impressora, né? Tive que ir lá, eu conversar com a impressora, vamos lá. Sim. Eu fiz o negócio manual e fui automatizando a empresa inteira. Passei por várias áreas. Por isso que eu falo que foi uma grande faculdade para mim também. A H Investimentos, o trabalho, né? O estágio. O estágio é relegado no Brasil. O estágio é super importante. É muito útil você estagiar numa empresa que te dá essa oportunidade. Eu passei pela área de TI, onde eu comecei, área de operações, compliance, risco, administrativo, gerencial, até um pouquinho na mesa de operações eu tive a oportunidade de trabalhar. A empresa tinha 10 pessoas quando eu comecei, a gente saiu com mais de 100 vendendo para o JP Morgan. Foi quando eu tive a minha primeira experiência fora do Brasil, fui trabalhar em Nova York. A gente vendeu a operação para o JP Morgan e como a gente tinha feito, eu tinha feito de uma maneira
amadora, né, ou desestruturada todos os sistemas, e eu conhecia todos os sistemas, tiveram que me mandar para lá para explicar para eles, porque a gente tinha que agora integrar com o sistema deles. Não tinha nenhuma opção. Eu mal falava inglês. Eu nunca tinha saído do Brasil. Nossa. E foi intenso. Aí fui para lá, fiquei um tempo lá. Não tinha nada padronizado, Não tinha né, nada cara? padronizado. Você foi Aí fazendo- criamos a área de TI. Eu virei diretor, né? Diretor não, head de sistemas ou alguma coisa do tipo. Então, só sistemas. Criou uma outra área só de hardware, né? Que cuidava dos computadores, das impressoras e tal. Uma outra área de rede. Então, assim, organizou a área de TI, profissionalizou a área de TI. E eu fiquei como responsável por arquitetura e sistemas. Tá. E fui para Nova York. Aí, Nova York também foi uma outra virada na minha carreira, porque lá eu conheci as startups. Nunca tinha ouvido falar de startups. Foi 2012, 2013. Isso aqui no Brasil não rolava? Nunca tinha ouvido falar. É? Eu nunca tinha ouvido falar. Aham. Comecei para alguns eventos e tal. Eu conheci um ucraniano que também trabalhava no JP Morgan, chamado Dmitry. E a gente estava num bar, num happy hour, depois do dia de trabalho. Essas coisas acontecem sempre assim, né? Sempre num bar, você não planeja e tal. O melhor lugar. Aí ele virou para mim, lá pelas tantas, depois de alguns copos de cerveja, vou até beber aqui para Finge que é cerveja. brindar aí o Dmitry. Ele falou, Miguel, é o seguinte, cara, estou abrindo uma startup. Ele que me botou em vários eventos, ele já estava com essa ideia na cabeça dele de me trazer. Só que ele não podia fazer uma proposta, né, oficial ali, porque eu trabalhava no JP Morgan, ele também, mas ele mandou o papo. Estou abrindo aqui uma empresa na área de hospitalidade, era um software para hotel, tem aqui um budget de $20 mil por mês para contratar um CTO em Nova York e não consigo achar. Você indica alguém, né? Você conhece convidou, alguém né? e tal. Mas quando ele falou isso, aí aquela lâmpada, Sim. Blim, a lâmpada da Inventos Digitais, que foi a minha primeira empresa, acendeu. Eu falei assim, na época já era muito dinheiro, $20 mil, né? Sim. Na época já era muito dinheiro. Eu falei, porra, com $20 mil eu contrato uns 4 caras melhores que eu em coding e ainda ganho mais do que todo mundo. Aí, cara, isso aí é a mosca do empreendedor, né, cara? Foi, eu olhei a oportunidade. Que já pensa a E eu ainda oportunidade. pensei, e se ele tá falando Exato. comigo, provavelmente tem vários caras aqui que tem esse mesmo problema. Sim. Contratar bons profissionais de tecnologia. Não precisou fazer pesquisa de mercado. Pô. Fiz, né? Eu fiz sem Sei querer. lá, sem querer. Aí eu já não gostava muito de Nova York, não foi uma experiência legal, não gostei de viver lá, de ficar lá. Aí voltei para o Brasil, saí do mercado financeiro e montei a Inventos Digitais para ser uma empresa que formava equipes de tecnologia no Brasil para startups americanas. Isso foi assim que começou. E estava também na época tendo boom de coworking. Começando a surgir os primeiros coworkings. E era prático, porque eu tinha um projeto, pegava uma mesa no coworking. Aí tinha um segundo projeto, pegava outra mesa. Então eu trabalhei com quase todos os coworkings no Rio de Janeiro. Tive que ter o meu próprio escritório em determinado momento. Tive lá meu próprio escritório. E aí eu comecei a ver as empresas. Aí comecei a surgir startup no Brasil também. Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim. Então, começou a virar... Foi boom, né? As próprias empresas começaram a querer virar startups, começou a surgir essa coisa de transformação digital, open innovation, inovação aberta, vários nomes para no final representar essa ideia de você usar o método ágil para você desenvolver software mais rápido e com mais valor para o teu usuário final. O Eric Ries, no Lean Startup, o Scrum, a internet começou a ganhar popularidade, você não faz mais site, agora é plataforma. Começaram a surgir os aplicativos. Então, você começou a ter um processo de desenvolvimento de software que não copiava o processo de construção de um prédio, por exemplo, porque antes de você fazer um software era que nem você fazer um prédio. O Windows 95, o Windows 3.1, os primeiros sistemas operacionais, o Excel, o Word, eles eram um produto igual a um prédio. Tanto é que até hoje se chama fábrica de software. E era um CD. No dia 3 de agosto, vamos lançar esse empreendimento. É quando o CD ia para as lojas. Você ia lá na loja, comprava o CD e instalava no seu computador. O software não é assim. Hoje você não sabe quando é que vai lançar uma versão nova do Office. O negócio já atualiza, é online. Você entra lá, já está atualizado. O Windows é a mesma coisa. Estou atualizando. Isso foi uma transformação no próprio processo de desenvolvimento de software, que deixou de ser alguma coisa que eu fazia, colocava num CD e o usuário levava para casa e eu não me comunicava mais com ele, passou a ser um negócio que é vivo. O usuário está o tempo inteiro usando o meu produto está o tempo inteiro mudando de acordo com o que o meu usuário faz. Surgiu a Amazon, que faz isso. As redes sociais são um exemplo disso. Tá?
E as empresas começaram a adotar esse mindset para conseguir desenvolver software mais rápido e desenvolver produtos com maior, que davam às empresas, às marcas, um nível de interação com o usuário que não existia antes na internet. E eu comecei a ver tanto uma demanda de empresas querendo contratar a gente para desenvolver startups internas, querendo contratar em eventos. Eu quero, por exemplo, lá no Rio de Janeiro tem um curso de inglês chamado Cultura Inglesa, que é um dos maiores cursos de inglês lá. A gente ajudou eles a montar uma startup interna para competir com o Duolingo. Uhum. Aí tinha um empreendedor que tinha sido, durante décadas, grande executivo de uma grande empresa, saiu, estava montando a startup dele, procurava a gente montava o time, montava um negócio, ele lançava e captava um round gigantesco ou vendia em 1, 2 anos. Eu comecei a ver aquilo, falei, porra, eu sei montar o time, os times estão funcionando, as startups que eu faço aqui, estão voando. Eu ganhei um dinheiro para fazer a consultoria, mas eu poderia estar multiplicando isso se eu tivesse uma participação naquela empresa. Existe. E aí eu comecei a lembrar dos meus amigos do mercado financeiro. Um dos meus amigos do mercado financeiro uma vez virou para mim e falou assim: salário não vai deixar ninguém rico. Ganhar uma boa remuneração fixa por mês não deixa ninguém rico. O que dá dinheiro é ganho de capital. Então você precisa fazer um negócio que vale, entrar no negócio que vale X e sair do negócio valendo Z, que é X ao quadrado, X ao cubo, X elevado à 10ª potência. É assim que você tem que ganhar dinheiro, Miguel. Ele falou para mim, Marcelo Martins, o nome dele, era também da área de compliance lá da Gávea. E eu fiquei com aquilo na cabeça, vendo essa situação, eu me lembrei dessas frases dele, falei, eu preciso ter as minhas empresas, as minhas startups. E aí eu migrei de um modelo de CTO as a Service, onde eu era um diretor, um executivo de tecnologia que montava a equipe para startup, montava o MVP e depois ele continuava o desenvolvimento sem eu ter participação na empresa, para um modelo de Venture Builder, onde eu passava a ter uma participação na empresa também. E aí já foi melhor, porque eu comecei a ter 1%, 2%, 5%, 10%, às vezes 0,1%. Mas estava no crescimento. Mas as empresas cresciam e eu ganhava com o crescimento delas. Aí eu comecei a ter o outro problema, que é assim, como eu tinha 0,0001% de uma empresa que era gerenciada por uma pessoa que não necessariamente tomava boas decisões ou que me ouvia para tomar as decisões de tecnologia que precisavam ser tomadas, eu vi com um monte de empreendedor com bons produtos fazendo cagada e meu investimento ali virando zero, né? Ou valendo muito menos do que poderia. Ou decrescendo até. Ou decrescendo até. Exatamente. Ou até o cara assumindo dívida, trabalhista, enfim. Eu tive muito problema. Tive problema mesmo com isso. Assim, tive prejuízo. A empresa não... Eu investi X, investi meu tempo... falando não no global, mas em alguns assuntos você tem muito trick. Se você, no Brasil, você abre uma empresa, você vira sócio da empresa. Sim. Mesmo que você saia, se o cara faz... Aconteceu você isso. Falia. Eu saí 6 anos depois da empresa, o cara teve um processo trabalhista que chegou em mim, sabe? E eu tive que resolver um negócio que não tinha nada a ver comigo. Então, são vários aprendizados que eu fui tendo ali. Uhum. E aí eu pensei, não dá para eu ficar tendo só 0,0001% e ficar vivendo de consultoria. Quero ter as minhas. Aí eu comecei, vou ter as minhas startups aqui. Aí a primeira que eu montei foi uma empresa para ensinar programação para criança. Você sabe o que eu estou fazendo para formar a equipe de tecnologia para as startups? Eu vou fazer... Por que eu vou fazer isso só com um adulto com 20 e poucos anos? Vou fazer com um garoto de 14, 15 anos, que é o que eu gostaria também de ter feito na escola, mas não se eu tivesse aula de programação na escola. Eu teria me encontrado mais cedo. Aí eu montei o Code College para ser vender material didático e formar professores para ensinar programação nas escolas. Aí foi ótimo, aprendi pra caramba, dei aula. Quando eu comecei a dar aula para jovens, eu melhorei muito a minha habilidade de liderança, porque você manter um jovem entretido hoje durante 45 minutos... É barra, é pesado, eles estão acostumados a ficar 1, 2 minutos no máximo. Ensinei eles a fazer programas de realidade virtual, realidade aumentada, fazer aplicativo, foi incrível, dinâmica de sala de aula, mais de 300 alunos de aula no Colégio Santo Inácio, Colégio São Paulo, várias escolas grandes no Brasil, mas era um business que faturava aí 100 e poucos mil por mês e gastava 100 e poucos mil por mês. Os professores ganhavam. Virou um negócio que era legal, todo mundo gostava, mas não era prioridade de nenhuma escola. E eu me tornei um professor de full-time. Eu dava aula de manhã até de noite. E o ambiente escolar é muito cansativo, porque era uma turma de 7 da manhã a 7h50. Aí saía, entrava outra, eu dava exatamente a mesma aula, de 7h50 a 8h30. Aí tinha um recreio. Era dia após dia, eram 300 e poucos alunos. Pô, isso não é para mim, eu não quero. Aí os meus sócios diziam, vamos ter então a nossa escolinha. Aí piorou, porque eu agora estava preocupado com um professor que faltou, a cadeira que quebrou, o pai do aluno que quer conversar comigo, não escalou o negócio. Aí eu pensei, eu preciso ter sócios. Porque você falou um negócio legal, né, cara? É uma coisa que é difícil escalar desse jeito. Era muito difícil escalar. Porque não era um problema para a escola.
Não era um problema para a escola. Quando eu chegava para conversar com o diretor da escola para vender o meu produto, eu ficava lá, eu marcava a reunião 3 horas, aí quando eu dava 3 horas, chegava, sei lá, o professor de química tá com dor de barriga, não vai dar aula. Quem que ele vai atender? O coordenador que precisa de ocupar o tempo daqueles 40 alunos ou eu que quero vender um produto de ensino de programação que ele nem sabe o que é? Né? Vira marketing para as escolas, porque eu não aumento a nota do Enem, eu não aumento eu não aumento necessariamente a aprovação nas melhores faculdades, o aluno não vai pagar uma mensalidade maior por aquilo ali. É uma robótica, que é uma coisa que o pessoal já entendia, que é com Lego, era mais tangível. Então eles viam aquilo como robótica, não era um problema para a escola, era ok, se a gente oferecer como extracurricular uma aula de robótica, quem sabe. Então era um negócio que não escalava porque era isso, era a última prioridade do meu cliente, do meu público-alvo. Eles gostavam, todo mundo adorava a ideia. Não, a ideia é muito boa, vamos colocar, vamos fazer um piloto e tal. Sempre era um extra, né, cara? Mas era uma coisa que não era uma dor. Não era uma dor para ele, não era um negócio que, cara, preciso resolver isso urgentemente. Era uma coisa extra. Então o negócio não escalou. E uma outra coisa, eu não tinha sócio. Era eu sozinho. Então eu não... Essa jornada empreendedora é muito solitária, e mesmo que você tenha sócios, ela ainda é solitária. Qual era o nome da tua empresa? Essa empresa se chamava Code Comet. Um cometa do código. Cometa do código. Era um logo, era um cometa, assim, voando. Aí eu escrevi livro didático, escrevi mesmo, tipo livro didático de quinta série, lá fiz Cibernética para Jovens, era o nome da série. Livro 1, livro 2, livro 3, a gente fez jogo de tabuleiro, jogo de baralho, porque as crianças precisam ter uma coisa mais... manusear, né, o conhecimento para aprender. Fui estudar a Base Nacional Curricular Comum, fiz pós-graduação em Sociologia, pós-graduação em Educação. Fiz tudo, assim, que você pode imaginar para fazer o produto que ficou bom para caramba. Os alunos adoravam, as escolas adoravam, mas não escalava porque, no final das contas, o mercado não queria pagar por isso. Por mais legal que fosse. E esse é uma lição, assim, para empreender. Às vezes você tem um produto que é muito legal, você apresenta o produto ali para as pessoas e todo mundo dá o tapete. Pô, muito legal o produto, incrível, adorei. Ouvi isso de todas as escolas. Não, toca a ficha porque é muito legal. Você realmente valida o seu produto quando alguém paga. Entendeu? Uma pessoa foi no banco dela, botou login, senha, foi lá na opção fazer transferência e transferiu para a conta da sua empresa para usar o seu produto. Aí você validou. Validar porque alguém, é o mercado que te dá a resposta, né? O mercado dá a resposta e ele paga para usar o seu produto. Paga, você só valida quando alguém está pagando para usar o seu produto. Pelo menos a minha experiência, que é mais B2B. Né? Mais B2B. Talvez B2C seja diferente, mas no B2B você só valida o produto quando alguém está pagando para usar. Então, quando eu discuto ideia de negócio, assim, eu sempre falo assim, se você não tem alguém ainda para pagar para usar o teu produto, talvez você deva primeiro oferecer uma consultoria para, em cima dessa consultoria, você transformar num produto. Sim. Porque é muito importante você ter essa validação do mercado. Você pode ter a solução mais legal do planeta Terra. Alguém está disposto a pagar para usar essa solução? Essa é a primeira pergunta. Você pode achar que sim, a pessoa pode dizer que está, e várias vezes aconteceu isso. Eu fui para uma escola, a escola tinha... sei lá, 10 mil alunos, era uma rede de escolas enorme. Falei, não, Miguel, muito legal esse produto, toca a ficha que a gente quer fazer, a gente vai fazer, muito legal. Validei o produto. Aí fui lá, fiz a plataforma, fui toda. Quando eu voltei ali para a escola, não, mas aqui você está cobrando 10x, eu só vou pagar x sobre 2. Então a segunda pergunta é, a empresa paga algo que justifica o esforço de fazer aquele produto, ou de manter aquela operação rodando? Porque no meu caso não pagava. Eu tinha um faturamento de R$200 mil por mês. Sim. E eu tinha um custo de R$200 mil por mês. Qual é o sentido de eu manter uma operação dessa? Só eu, no final das contas, eu trabalhava para manter. E o meu cliente não queria pagar mais, porque se ele fosse pagar mais, ele botava um curso de robótica, fazer alguma coisa ali. Então era um produto que não valia a pena. Dessa. Não escala. Exatamente. Então, o produto deu errado? Não, o usuário adorava. Se eu fosse falar com o cliente, o cliente ia gostar. Excelente, mas tudo legal. Primeiro, as pessoas têm que querer pagar e elas têm que pagar. Não basta dizer que paga, tem que pagar. Sim. E segundo, elas têm que pagar um preço que seja maior do que o preço de custo para fazer o produto. E você, às vezes, só sabe disso quando a pessoa compra e quando você entrega. Daí vem a ideia do MVP, que é um melhor conceito que as startups deixaram, de você fazer pequenas entregas e validando aos poucos e focando no que gera mais valor para o cliente, ou seja, no que ele está mais disposto a pagar, e por aí vai. Mas ali voltando à história
que eu estava contando da trajetória, eu fiz o Code Comet, aí não deu certo. E eu vim de tecnologia e estava indo para educação, no final das contas, né? Eu queria ver quando é que tu vai chegar no It City. É agora. Agora. Aí eu conheci o meu sócio, Aham. o Bruno Leonardo. O Bruno Leonardo, ele é um profissional de educação corporativa, ele tinha uma escola de negócios Ele é teu presencial. sócio até hoje? Nós vendemos a empresa. E Ele é meu quando colega de vender- trabalho. Ah, ele é o teu colega de trabalho. Ele é meu colega de Ok, trabalho. Ok. A gente, ele tinha uma escola de negócios chamada Instituto de Engenharia, de Engenharia e Gestão. É uma escola de negócios. Era uma casa, com várias salas de aula e as pessoas iam fazer pós-graduação lá. E as empresas contratavam cursos dele também. Presencial, 100% presencial. Sim. E ele estava querendo para tecnologia. Fomos apresentados por um amigo em comum e foi também amor assim, ao primeiro prompt. A gente começou a conversar, educação, tecnologia e tal. A gente teve várias conversas. Vamos criar um negócio. E quando eu conversei com ele, eu já estava com aquela coisa que eu falei do Venture Builder. Eu já tinha feito o CTO as a Service, o Venture Builder o Code Comet. Sim. E eu já tinha... Você vai aprendendo com os erros, né? Puxa. No final das contas, eu já sabia que eu precisava criar um Não, negócio. eu digo até os acertos. E Porém, os acertos... Exatamente. Eu precisava criar você um aprende negócio com os acertos, né? escalável, que envolvesse tecnologia, educação, com um bom sócio, com habilidades complementares às minhas... Isso não é fácil. Com MVP e etc. E a gente reuniu as condições ali, começamos a conversar e falou, cara, ele tava... A dor dele é assim, eu preciso dar escala pro meu negócio. Pô, o Miguel tem tecnologia, ele consegue dar escala. Conclusão de muitas histórias, muitas conversas, vamos criar a Netflix da educação corporativa. Foi em 2016. Na época se chamava EAD. Era aqueles cursos chatos, obrigatórios. Era xingamento EAD, era muito chato. E a gente veio com esse conceito, então vamos fazer uma produção audiovisual, cinema, um documentário. Vamos colocar dentro de uma plataforma de streaming que as pessoas já estão acostumadas a usar, que é igual a Netflix. Vamos colocar inteligência artificial. A gente criou o Whitson, a gente brincava que era o primo do Watson. O Watson é a tecnologia de inteligência artificial da IBM. A gente criou o Whitson, que era o primo do Watson, que conversava com o funcionário da empresa, entendia o momento de carreira e criava uma trilha de desenvolvimento para ele, personalizada. À medida que o aluno assistia, que o funcionário assistia, Sim. o Whitson ia melhorando aquela trilha, refinando aquele processo de aprendizado para o funcionário. Nosso modelo de negócio era uma assinatura para a empresa paga uma assinatura, os funcionários têm acesso aos nossos cursos. Na verdade, era o mesmo curso para todos. o mesmo curso para todos. A gente tinha uma academia. Né? A gente tinha um conselho de educação que se reunia que se reúne, né? Continua até hoje. Se reúne mensalmente ou a cada 2 meses para discutir os principais desafios das empresas, destrinchar isso nos cursos que a gente vai produzir, indicar os profissionais que vão gravar, que são os profissionais da própria empresa. Então, eu gravo com o diretor de inteligência artificial da Siemens, ou com o diretor de recursos humanos da Natura, ou com o diretor de sustentabilidade da Petrobras. Os próprios executivos das empresas gravavam os conteúdos. Sim. Sentavam com a nossa equipe de educação, transformava o conhecimento de mercado que ele tinha num conteúdo pedagógico, passava para a equipe de cinema, que transformava o conteúdo do designer instrucional, né, o esqueleto do curso, numa experiência audiovisual, cinematográfica. Eventualmente a gente chamava ator, etc. Fazia a produção, pós-produção, lançava como se fosse um filme da Netflix. Então tinha ali o trailer, tinha o cartaz. Aí em algumas empresas a gente fazia lançamento, fazia até pipoca, sabe? A gente tinha toda uma estratégia que no final não era só o vídeo que o cara assistia. Era toda uma estratégia para transformar as empresas em organizações com a cultura de aprendizado contínuo. No final, a grande promessa é essa. Você vai ter uma cultura de aprendizado contínuo na sua empresa e nós seremos o seu grande parceiro nisso, para te dar dados, para te dar benchmark, porque nessas reuniões de conselho, imagina, eu coloco o diretor... juntos. Eu coloco o diretor de RH de todas as grandes empresas do Brasil. A gente tinha 20% do PIB brasileiro como cliente em 2022. Uau. E aí veio o BTG. O BTG com a intenção de... Você acha que foi porque chegou nesse nível e aí abriu o olho do BTG? Não, eles já estavam querendo transformar a Exame numa empresa não só de mídia, como também de educação. Já era a ideia, Exame foi comprada comprada o projeto? Isso aqui é uma... Não sei tá se bom. não está oficial escrito em lugar nenhum. Pode ir para o ar, não tem problema. Mas eu tô livremente aqui falando da minha opinião sobre o deal. Lógico. Eu não estava envolvido nisso. Sim. Quando a gente entrou na Exame, o deal já estava feito. Eu acho que o BTG comprou a Exame já com essa intenção. Eles tentaram fazer sozinhos, assim, né?
uma estratégia B2B para vender cursos para grandes empresas, que a Exame está na mesa de cabeceira dos principais executivos do Brasil hoje. Está lá a Exame. Sim. Por que não vender curso para ele? Sim. Tentaram fazer, viram que o buraco é mais embaixo, a gente já tinha um know-how, já tinha 20% do PIB brasileiro como cliente, era mais barato comprar a gente do que fazer do zero. Não tem nenhum... Não é porque a gente era... Enfim, tinha uma operação que funcionava, que era lucrativa, que já rodava não sei quantos anos, já tinha um monte de clientes, já tinha um know-how, parará. Então, compraram a gente para ser o braço B2B e compraram uma faculdade para ser o braço B2C. Tá. Essa operação se concretizou em 2023. Então, em 2023, eu e o Bruno vendemos 100% da Witseed para a Exame. O Bruno se tornou diretor, VP de Educação Corporativa, e eu fiquei naquele dilema de e agora o que eu faço? Porque todas as minhas funções dentro da Exame... Todas as minhas funções dentro da Witseed, na época que se chamava Witseed, já existia na Exame. Já tinha uma excelente CTO, a Isabela, minha colega, já tinha uma área de cinema, de audiovisual, já tinha uma área de educação pela própria faculdade. E aí eu me vi naquele momento de, preciso me inventar de novo, preciso inventar alguma coisa para fazer. Eu já estava brincando com o Playground do ChatGPT. Se chamava Playground até, né? Um bom nome. E eu já vi naquilo ali um potencial gigantesco. Isso era no final de 2022, início de 2023. Uma das primeiras reuniões que eu tive com o PV... Isso foi agora, né? Foi agora. A primeira conversa que eu tive com o PV, o nosso CEO lá, PV e Mimica, são 2 CEOs que a gente tem na Exame, foi sobre esse assunto. Primeira conversa, assim, pós-deal e tal, vamos planejar. Eu mostrei para eles, mostrei fazendo poema, fazendo pergunta para aluno. Eu me lembro dessa conversa lá na Exame e eles ficaram assim, o olho arregalado, segurando na cadeira. Falei, então, isso aqui é o futuro. Isso aqui é o futuro. Inteligência artificial, isso aqui que vocês estão vendo, nem chamava viagem generativa na época ainda, isso aqui vai mudar a forma como as pessoas trabalham e não tem, no Brasil, nenhuma formação, nenhum curso de inteligência artificial para as pessoas de negócio. Eu trabalho nisso há 20 anos, só tem curso de Python para formar o cientista de dados, etc. E isso aqui é para negócio. Isso aqui vai mudar a vida dos profissionais de negócio. Eu acho que no mundo, né, cara? No mundo, mas eu estava olhando o Brasil porque a Exame o slogan da Exame é celebrando o capitalismo brasileiro desde 1956. Esse é o slogan da Exame. Então, estava muito voltado para o Brasil e não tinha no Brasil. Lá fora Exame, Brasil e lá fora já estavam surgindo os cursos. E aí eu vi que o New York Times, o Financial Times tinham criado um departamento de inteligência artificial e tinham um Chief Artificial Intelligence Officer, Caio, a sigla é Caio. E eu já fui para essa conversa com eles, trazendo essas informações e já com esse plano. Cara, eu quero ser o primeiro Chief AI Officer do Brasil. Essa vai ser minha função aqui na Exame. Essa vai ser minha função no Brasil. Eu quero levar esse conhecimento, que é poderosíssimo, para a maior quantidade possível de brasileiros, para a gente não perder essa onda de novo. Como perdeu com a época do PC, como perdeu na época das redes sociais, mas agora a gente tem uma oportunidade, porque é uma tecnologia muito mais democrática do que todas as outras. Eu posso criar coisas com inteligência artificial. Não é tão fácil criar coisas, criar um aplicativo, criar um site, criar uma plataforma, mas com a inteligência artificial ela própria te ensina. Sim. Eu aprendo a usar a inteligência artificial com a inteligência artificial. Ela aprende, ela me ensina, eu ensino ela. Então é uma tecnologia muito revolucionária. É uma parceria, né, cara? É uma parceria. É uma parceria. Por isso que a Microsoft chama de copiloto. É um assistente. O Zuckerberg falou que vai ter mais assistente do que pessoa daqui a 1 ano. E é. Como existem hoje mais dispositivo do que pessoa. Porque eu tenho no mínimo meu computador e meu celular. Então, a mesma coisa vai acontecer com os assistentes. Eu tenho conta em, 4, 5 redes sociais. Então, existem mais contas em rede social do que pessoas. Existem mais computadores do que pessoas. E dispositivo... Um assistente artificial é muito mais fácil de fazer do que um celular. Então, naturalmente, isso é uma coisa que vai acontecer. Aí, compraram a ideia, me tornei o primeiro Chief Artificial Intelligence Officer do Brasil. A gente lançou o MBA Inteligência Artificial para Negócios. Foi um super sucesso. Foi o primeiro, mais copiado do Brasil. Isso casou com a venda da empresa? Foi logo depois da venda. Foi logo depois? Mas você não vinculou isso antes? Não, eu descobri na hora. Eu descobri na hora. Eles compraram a empresa. Sim. Aí eu fiquei pensando, cara, o que eu vou fazer agora? Porque eu não tenho espaço lá. A CTO é sensacional. Sim. O pessoal de cinema a equipe. Sim, eu vou ter que abrir uma brecha. Eu não vou ficar. E outra, eu não queria ficar mais fazendo a mesma coisa que eu já vinha fazendo nos últimos 5 anos. Fazendo. Eu cuidava de sei lá, eu me lembro, a gente foi fazer um curso, uma trilha de... Isso também é uma coisa do empreendedorismo. Você precisa
fazer muita coisa que você não acha exatamente legal para fazer. Sabe? Porque vira uma coisa de glamour. Não, vou fazer o que eu acredito, o que eu amo. Não é assim. 90%, 80% do tempo, da jornada inteira, você faz coisas que... Então, eu vou dar isso é um exemplo, mas era recorrente. A gente foi gravar uma trilha de diversidade e inclusão. Um dos módulos era PCD, pessoas com deficiência. E a gente contratou uma professora que tinha dificuldade de locomoção. E quem reservou o hotel, não sei o quê, botou um hotel que não era adaptado. A professora, a executiva caiu lá, quebrou a bacia e me ligaram de manhã. E ela está aqui no chão, caída, com a bacia quebrada, não vai dar para gravar. O que eu faço? Eu estava lá, tendo que resolver esse tipo de problema. E no dia seguinte era um outro problema igual a esse. Eu estava cansado de administrar essa gestão de produção audiovisual, produção de vídeo. E a plataforma, aí dava bug na plataforma. Eu estava já mesmo querendo fazer alguma coisa diferente disso. Isso já funcionava para mim. Então, eu também olhei como uma oportunidade, cara, vou fazer uma outra coisa. Bom, aí você foi e aí encaixou. Encaixei. Aí me anunciaram lá o novo diretor de inteligência artificial, o Chief AI Officer, lançamos o MBA, começamos a lançar cursos livres também. Comecei a colocar inteligência artificial em todas as áreas da empresa. A gente usa inteligência artificial no marketing, no atendimento, na própria área de educação, na área de RH, na área financeira. Comecei a experimentar todo tipo de ferramenta que você pode imaginar. Comecei a dar muita palestra também. Comecei a melhorar a minha comunicação. Não tinha rede social, passei a ter rede social. Comecei a falar nas redes sociais também. Fui, aos poucos, me tornando essa figura que leva a inteligência artificial de uma forma descomplicada para as pessoas de negócio no Brasil. Miguel, veja bem, interessantíssimo. Infelizmente, a gente tem um horário a cumprir aqui dentro do estúdio. Eu queria que você desse um like aí, que você colocasse a tua ideia e pedisse, sinceramente, eu estou sentindo isso, tá? Disse para o Miguel voltar aqui para a gente continuar realmente essa história como um todo. E eu queria deixar uma coisa aqui para vocês, já que eu estava curioso de saber a surpresa que você falou no começo, pô. Pois é, mas antes da surpresa, eu queria o seguinte, Miguel, dá um alô para esse pessoal que está aí nos escutando, né? E deixa uma frase de empreendedorismo para a galera que está ouvindo a gente. Eu preciso pensar numa boa frase de empreendedorismo. Te peguei no contrapé. Enquanto você está pensando na frase, eu estou falando o seguinte, olha só, o Miguel... a gente convidou aqui ele para uma parceria com o Studio Connection, tá? O Studio Connection vai montar agora um curso específico para a área de operação de estúdios. Pô, se você é jovem, se você também não é jovem, se você é jovem, velho, não interessa, tá? Você está convidado para aprender a saber como é que se opera um estúdio de gravação, como é que é a vida de um estúdio de gravação, entender sobre equipamento, sobre material... ser até um youtuber, né? Quem sabe, né? Então, isso vai ser lançado em breve. E nós marcamos aqui com o Miguel. Vocês viram assim que o cara tá de uma competência incrível. Cara, vou dizer uma palavrão aqui. Não pode dizer palavrão. Bom, mas vamos lá. Eu tô assim, muito animado de a gente começar. E nós vamos fazer uns cursos específicos com o Miguel para a Europa, começando por Portugal. Vamos começar por aqui. E a ideia do primeiro curso inicial vai ser IA, o quê? Agora você vai dizer. Um dos setores mais impactados pela inteligência artificial é o setor audiovisual. Tá. Vamos pegar o exemplo das Olimpíadas. Hoje, as Olimpíadas, para algumas modalidades, já tem corte automático. Pega uma canoagem. 5 horas de competição. O ser humano tinha que assistir 5 horas do conteúdo gravado para criar o compacto dos melhores momentos da canoagem. Sim. Hoje ele sobra para uma inteligência artificial e em 15 segundos ela gera 40 cortes de 1 minuto com os melhores momentos. Mas eu achei interessante o negócio que você conversou comigo, que é, tipo, você tem um projeto inteiro que é um vídeo, né? Você dividiu em subprojetos e a gente vai mostrar o quê? Uma plataforma de IA para cada parte do subprojeto. Como é que rola isso? A inteligência artificial, ela é um copiloto. Tá. Ela não vai substituir nenhuma profissão, que essa frase é boa. A inteligência artificial, ela não vai substituir nenhuma profissão, mas ela vai transformar todas elas. E talvez esse ela medo é um mito, viu? Isso não existe. Falando do mito, até mais um parênteses, até um exemplo melhor ainda. Eu estava vendo uma inteligência artificial que ela trabalha na agricultura. É um drone com uma câmera
que vai voando pela plantação de maçãs e ele vai catando as maçãs. Aí eu mostrei para um amigo meu. Aí ele olhou e falou assim, putz, vai acabar com os empregos. Aí eu tinha um outro amigo que é totalmente a favor da inteligência artificial e tal. E aí ele falou assim, você sabia que catar maçã dá muita dor nas costas? Muita dor nas costas. É horrível catar maçã. Uma das piores coisas que pode acontecer com um ser humano, com você, é você passar 8 horas por dia numa horta colhendo maçã. Aí você vai, quando vê um robô fazendo isso, dizer que ele não deveria estar fazendo isso para você manter aquele emprego horroroso de catar maçã. O robô tem mais é que substituir esse tipo de... É para isso que serve o robô. A gente não tem que ficar reclamando que o robô está substituindo trabalhos horríveis, trabalhos que exigem fisicamente e que fazem mal, e que fazem mal, que dão dor nas costas. O cara vai ficar, se ele ficar a vida inteira fazendo isso, ele não vai ser legal. Não vai ser legal. Vai ter uma velhice horrível, né? Exatamente. Então a gente tem que se apropriar dessas ferramentas para usar as ferramentas para o que a gente acha que é melhor que elas sejam usadas, para melhorar a nossa vida. Eu uso a inteligência artificial não é para acabar com o meu emprego, é para melhorar a minha vida. Para melhorar a minha vida, para me ajudar na educação do meu filho. Meu filho usa inteligência artificial para aprender vocabulário, para aprender a contar história, para aprender a interagir com as ferramentas, para se sentir menos sozinho quando ele precisa ter... Ele usa a inteligência artificial para melhorar a vida dele. Eu uso para melhorar a minha vida. Então, ela não é uma ferramenta que vai acabar com os empregos. Ela é uma ferramenta que vai transformar os empregos. Ela vai transformar a vida das pessoas que resolverem usar essa ferramenta. Isso não tem a menor dúvida. Como o computador fez, como a internet fez. Sim. E eu tava para concluir do curso. Como ela é um assistente, sim, e ela não substitui nenhuma profissão, eu vou continuar tendo um roteirista, eu vou continuar tendo um técnico de som, eu vou continuar tendo um editor de vídeo, eu vou continuar tendo um diretor artístico, eu vou continuar tendo um diretor de fotografia. Ninguém. Não substitui ninguém. Aumenta a produtividade. Aumenta a produtividade. Um roteirista ruim que usa inteligência artificial fica um bom roteirista. Bom. Um roteirista bom que usa inteligência artificial fica um super roteirista. E um super roteirista que usa inteligência artificial vai produzir coisas que nenhum ser humano, nem Shakespeare, jamais conseguiu produzir. É isso que vai acontecer. Aumenta a capacidade cognitiva das pessoas que usam. É que nem um computador, é que nem um celular. O celular é uma expansão da mente. Está na nuvem, está no celular, eu acesso a nuvem pelo celular. No futuro, eu não vou precisar nem olhar a tela do celular, vai estar integrado. Vai estar no meu óculos inicialmente, depois vai estar numa lente de contato ou eventualmente dentro do próprio... A gente não sabe quais os caminhos que a tecnologia vai dar para a gente cada vez mais integrar essas tecnologias que expandem a nossa capacidade. Vê as Olimpíadas. Em 1932, uma competição de natação, 50 metros, demorava 40 segundos. Hoje demora 15 segundos. Isso acontece por causa da tecnologia. A piscina não diminuiu, o ser humano não mudou, mas a tecnologia permitiu com que ele desenvolvesse o seu corpo de uma forma que em 1932 não dava. O treinamento é melhor. A escolha dos atletas é melhor. A roupa que eles usam para nadar na água tem menos atrito. Tudo é tecnologia. Então a tecnologia ela tem essa dinâmica de melhorar a nossa vida. A gente tem que olhar a tecnologia como algo que melhora a nossa vida. E voltando do curso, a gente tem, para cada modalidade de produção de um vídeo, a gente tem uma inteligência artificial específica que pode auxiliar o profissional que atua com aquela modalidade. E esse curso vai explicar cada fase dessa. Como é que usa a inteligência artificial para fazer roteiro? Ficar preparado para assumir todas essas fases com a melhor tecnologia e chegar a um produto final mais rápido. Ele vai entender quais são as ferramentas de inteligência artificial que ele pode usar para cada uma das etapas do processo de produção audiovisual. E como usar? E como usar. Quais as melhores e como usar. Muito legal, muito legal. Olha, a gente vai tentar colocar esse curso e o curso também aqui de operação de estúdios, tá? Até o final desse ano já, eu acho que bem antes. Vamos ver. Vamos correr atrás disso e daqui a pouco nós vamos dar mais notícias sobre isso e vai estar aí para vocês, ok? Faltou o teu recado, a tua palavra. A minha palavra final é uma frase, e o meu sócio já me disse, a gente falava muito essa frase no começo, e tem a ver com a MVP, frase curta, que é a seguinte: feito é melhor do que perfeito. Então é melhor você
fazer e lançar logo e ter um feedback do que você ficar ali vários meses antes de lançar, antes de ter um feedback. E como último recado, vou aqui sugerir que vocês acessem o seguinte site, www.inventormiguel.com. Eu tenho lá um guia onde eu avalio todas as inteligências artificiais que eu já usei na minha vida, são mais de 1000 atualmente, para todo tipo de coisa que você pode imaginar, desde criação de vídeo até criação de conteúdo para rede social, criação de história para criança, criação de assistente, tudo que você pode imaginar está lá. Tem a minha newsletter lá também. Ela sai todas as semanas, um resumo das principais notícias, das principais ferramentas e nas redes sociais, onde eu publico conteúdo praticamente todos os dias. E se você quiser ter uma visão mais abrangente da inteligência artificial, na Exame a gente tem um MBA, que eu comentei aqui, o primeiro e o mais copiado MBA em Inteligência Artificial para Negócios do Brasil, pela Faculdade Exame, que vai te transformar num Chief Artificial Intelligence Officer, num grande líder de inteligência artificial na sua empresa, no seu negócio e no seu nicho. São os últimos recados. Acredita no teu país, acredita na tecnologia. Vamos fazer isso aqui? Fico aí com vocês, aguardando para o próximo capítulo. Um abraço para todos. Valeu, gente. Obrigado. Tchau. Valeu.